Oi meninas, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês um texto de um livro que eu tô lendo pra gente trocar umas ideias depois. Se vocês tiverem tempo, vocês colocam aí pra ouvir um pouquinho, tá bom? É um pouco longo, mas eu acho que vale a pena a reflexão. Chama O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. É da Clarice Pícolas Estes. Sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem os corpos uns nos outros, quando correm e brincam. Os mais velhos a seu modo, os jovens ao deles, os magros, os gordos, os pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas, os de membros quebrados que ficam tortos a sarar. Todos têm sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Bem ao norte, vi uma vez uma velha loba com 3 pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vacínios. Outra vez vi um lobo cinzento armar o bote e saltar com tal velocidade que deixou-o no ar por algum segundo, a imagem de um arco prateado. Lembro-me de uma visão delicada, a de uma jovem mãe, ainda redonda de corpo, procurando com cuidado o caminho entre o musgo ao lago com a graça de uma bailarina. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter as forças, às vezes falam dos lobos nos seguintes termos: Ah, você tem fome demais, seus dentes são afiados demais, seus apetites são muito interesseiros. As semelhanças do lobo, as pessoas às vezes encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite, fosse aceitável. E com enorme frequência acrescentam-se a essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação a um ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são regaladas às disposições de ânimos, a maneirismos e a contornos que a moldam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas, tanto no corpo. Elas se tornam cativas, tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais de liberdade. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro, com uma infinidade de sistemas de comunicação cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como o emocional e o instintivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida dos seus próprios méritos. Nos contos de fada, como encarnado por objetos mágicos que vêm capacidades e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem 2 pares de orelhas, um para ouvir sons do mundo e o outro para ouvir a alma. 2 pares de olhos, um para a visão normal, o outro para a evidência dos tipos de força, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista dos pares relacionados com o corpo não para por aí. Em métodos de trabalho com o corpo, como o de Feldenkrais, de Ayurveda e outros, estende-se de diversas perspectivas, que o corpo possui 6 sentidos em vez de 5. O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. Com a pedra de Roseta, para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um multilingüe. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor, do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza e da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado infinito e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio do centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram.
Até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células, como uma esponja cheia de água em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza. Pode jorrar dali uma recordação. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver em seu espírito de direito, sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação da aparência. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento de cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua as formas de beleza, forma e função. A fala do corpo. Minha amiga Opalanga, uma griote, contadora de histórias afro-americanas, e eu costumamos contar em conjunto uma história chamada A Fala do Corpo, que trata da descoberta de bênçãos ancestrais dos nossos parentes. Opalanga é muito alta, como um teixo, e esbelta como ele. Já minha estrutura é mais próxima do chão, com um corpo exuberante. Além de ser alvo de deboche por ser alta, Opalanga, quando criança, ainda tinha de ouvir que seus dentes incisivos separados eram um sinal de ser mentirosa. Já a mim diziam que o tamanho e o formato do meu corpo eram indícios de um ser inferior, desprovido de autocontrole. Enquanto estamos contando histórias juntas sobre o corpo, Opalanga e eu falamos dos golpes e flechadas que recebemos durante a vida inteira. Porque, de acordo com os outros, com O maiúsculo, com outra perspectiva, aos nossos corpos faltava algo ou sobrava. Na nossa apresentação, cantamos um lamento pelos corpos que não nos foi permitido usufruir. Dançamos, nos bailamos e olhamos uma para a outra. Nós duas consideramos que a outra tem uma aparência misteriosa, tão bela que como pode alguém pensar o contrário? Quando conheci Opalanga, nós duas tivemos a impressão de que nos conhecíamos, como costuma acontecer com as contadoras. Não a vida inteira, mas há séculos. Entabulamos conversas sobre nossas histórias mais íntimas. Como fiquei perplexa ao ouvir que, já adulta, ela havia viajado até a Gâmbia, na África Ocidental, e encontrado com alguns membros de sua linhagem, que, pasmem, tinham na sua tribo muitas pessoas altas, como teixos, esbeltas e com os incisivos separados. Explicaram-lhe que essa separação se chamava Sakayala, que quer dizer abertura de Deus, e era interpretada como um sinal de sabedoria. Qual não foi a sua surpresa quando eu lhe disse que eu também, já adulta, havia viajado até o istmo de Tehuantepec, no México, e descoberto descendentes dos meus antepassados, que, pasmem, eram uma tribo de mulheres gigantes, fortes, brincalhonas e imponentes no tamanho. Elas me haviam dado tapinhas e pequenos puxões, observando abertamente que não estava suficientemente gorda. Eu comia o suficiente? Será que eu não havia estado doente? Elas explicaram que eu devia me esforçar, pois as mulheres são la tierra, redondas como a própria terra, pois a terra contém muito. Portanto, na apresentação, minha de Opalanga, como as nossas vidas, nossas histórias pessoais que começaram com experiências repressoras e deprimentes, terminam com um sentido forte e jubiloso do self. Opalanga entende que sua altura é sua beleza, seu sorriso é de sabedoria e que a voz de Deus está sempre perto dos seus lábios. Eu entendo que meu corpo não é separado da terra, que meus pés foram feitos para firmar minha posição,
que meu corpo tem a forma de um recipiente feito para conter muito. Nós duas aprendemos com gente vigorosa, fora de nossa própria cultura norte-americana, a reavaliar o corpo, a refutar ideias e expressões que ultrapassem o corpo misterioso, que ultrajassem o corpo misterioso, que ignorassem o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida, a qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um tipo de ave canoura, apenas uma variedade de pinheiro, apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. Minhas experiências com mulheres avantajadas no México fizeram com que eu questionasse todo o conjunto de premissas analíticas relacionadas aos diversos tamanhos, formatos e especialmente peso das mulheres. Uma antiga premissa psicológica, em especial, pareceu-me absurdamente equivocada. A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa, de que dentro delas existe uma pessoa magra que grita para sair. Quando sugeri essa imagem da mulher magra que grita a uma das majestosas mulheres da tribo terruana, ela ficou me observando com um certo alarme. Ela me perguntou se eu estava querendo dizer uma possessão por um espírito malévolo. Quem iria pôr um ser tão perverso dentro da mulher? Estava além da sua capacidade de compreensão a possibilidade de que curandeiros ou qualquer outra pessoa pudessem considerar uma mulher, só por ser grande por natureza, tivesse dentro de si uma mulher aos gritos. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas e baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros. Privam-na de diversos tesouros psicológicos, espirituais, preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família. Lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura do seu? Ou o corpo da avó, ou das filhas que terá? Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres e homens próximas a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo. Não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é agressão de longe alcance, que atinge tantos os que vieram antes dela, quanto os que chegarão depois. O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas corcundas e de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes, e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança. Faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não, e baseia sua autoestima a sua aparência, em vez de sua essência.
Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números da balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com sua aparência. Faz total sentido manter-se saudável e forte, cuidar do corpo da melhor forma possível. No entanto, devo admitir que muitas mulheres têm uma faminta dentro de si. Em vez de famintas por ter um corpo um certo tamanho, formato ou altura, em vez de famintas por se adequar ao estereótipo, as mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura que as cerca. Ônibus. Deixa eu apoiar. A mulher faminta ali dentro anseia por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita e, no mínimo, anseia por ser vista sem preconceitos. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre seu corpo, seu rosto, sua idade. A patologização a patologização da variação dos corpos femininos é uma tendência profunda endossada por muitos teóricos da psicanálise, sem a menor sombra de dúvida por Freud. Martin Freud, por exemplo, em seu livro sobre o próprio pai, Sigmund, relata que a família inteira desprezava e debochava das pessoas corpulentas. Os motivos das opiniões de Freud estão fora do âmbito deste trabalho. É difícil, porém, entender como uma atitude desse tipo poderia contribuir para uma perspectiva equilibrada nos corpos das mulheres. Mesmo assim, basta afirmar que vários profissionais da psicanálise continuam a transmitir esse preconceito contra o corpo natural, estimulando as mulheres a voltar a atenção para o monitoramento constante do mesmo, privando-as assim de relacionamentos mais profundos e mais refinados com a forma que herdaram. A angústia quanto ao próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável de sua vida criativa e da sua atenção a outros aspectos. Esse estímulo a que a mulher comece a tentar esculpir seu próprio corpo é extraordinariamente semelhante ao processo de escavar a própria terra, queimá-la, descascar suas camadas, desnudá-la até os ossos. Onde exista uma ferida nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, todos os universos são interpretados como interdependentes, não como entidades autônomas. Não é de se espantar que na nossa cultura coexistam a questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata de entalhar a paisagem e ainda a de retalhar a cultura em partes que estejam na moda. Apesar de uma mulher não ter condição de patar e de secação da cultura e das terras da noite para o dia, elas têm condições de interromper esse processo no seu próprio corpo. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar as formas com o objeto de provar valor, controle ou caráter de tornar as formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadoras simplesmente ricocheteiem. Isso ela consegue ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles de uma certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira, a plenos pulmões, ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio
e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. O corpo nos contos de fada. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o manco que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Hathor, que tinha 2 corpos, a Vênus nascida do mar, o pequeno alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova, as mulheres da montanha dos gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que conseguia viajar de um lado para o outro com o auxílio da magia, e muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são hábeis metáforas do corpo, como a nuvem, a folha, o tapete mágico. Às vezes, mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade, de uma força superior, na vidência e assim por diante. São como uma parentela arquétipa. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo, ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique, tanto para a alma. Antes da invenção de carruagens, coches e bigas, antes da domesticação de animais para tração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era do objeto mágico. Peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos, quando participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo de valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo da nossa própria cultura. O tapete mágico é, a princípio, considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem "suba", o tapete começa imediatamente a tremer, elevar-se do solo. Paira um pouco e de repente, zum! Sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, ao ouvir uma música ou uma voz da pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ter em profundidade o mundo, assim como a vida, em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos, isso mesmo, neurológicos,